Olá! Já aconteceu olhar para um molde de costura e sentir que se está a tentar decifrar um código secreto? Pois é uma sensação super comum. Mas hoje vamos juntos desmistificar completamente esse mistério. É verdade, não é? À primeira vista, com todas aquelas linhas, símbolos, números, pode parecer uma confusão autêntica, mas essa sensação de estar a olhar para hieróglifos é perfeitamente normal para quem está a começar. A boa notícia é que isto tem solução. A ideia aqui é transformar esses hieróglifos no nosso mapa do tesouro. No final, o molde vai ser um guia claro, passo a passo, para criar uma peça de roupa incrível. Muito bem, vamos lá começar pelo início. Afinal, o que é exatamente um molde de costura? Pensemos nele como a planta de uma casa ou o esqueleto de uma criação. É basicamente um plano a duas dimensões que, depois de montado, se transforma naquela peça tridimensional que idealizamos. É a base de tudo, mesmo. E o melhor é que um único molde tem toda a informação de que precisamos. Diz-nos o formato exato das peças, quanto tecido comprar, como montar tudo e ainda tem todas aquelas marcações técnicas que nos guiam o caminho todo, desde a fita métrica até à tesoura. Ok, vamos agora para a parte mais visual, a tal linguagem secreta dos moldes. Tal como o mapa, eles têm uma legenda própria que, felizmente, é quase sempre a mesma em todo o lado. A distinção mais fundamental é super simples. A linha contínua e mais grossa é por aí que se corta o tecido. A linha tracejada ou pontilhada, por outro lado, é o caminho para a máquina de costura. É onde as peças se vão unir. Agora, atenção, porque este é um dos conceitos mais importantes de todos. O fio do tecido, ou a grain line. Ignorar esta linha comprida com setas pode e vai arruinar o caimento de uma peça. Ela tem de estar perfeitamente alinhada com a orelha, aquela borda do tecido que não desfia, para garantir que a peça final tenha a estrutura e o caimento certos. É crucial. Depois, há outros símbolos que aparecem constantemente. Os piquetes, por exemplo, são pequenos entalhes que servem para alinhar perfeitamente as peças. As pensas, com aquele formato de triângulo, são o que transforma o tecido plano em formas 3D que se adaptam ao corpo. E claro, a indicação de dobra do tecido é o que nos permite cortar peças simétricas, como a frente de uma camisola, de uma só vez. Mas a dica mais valiosa de todas é esta. Cada molde tem a sua própria legenda. Apesar dos símbolos serem quase universais, pode haver pequenas diferenças. Por isso, a primeira coisa a fazer é sempre, mas sempre, consultar a legenda. Com os símbolos decifrados, passamos à prática. E começamos por um passo que não podemos mesmo falhar: escolher o tamanho certo. O processo é bastante direto. Primeiro, tiram-se as medidas do corpo. Depois, procura-se a tabela de medidas que vem no molde. E, por fim, é só comparar os números para encontrar o tamanho correspondente. Seguir estes passos é meio caminho andado para um bom resultado. E agora, um aviso muito importante, porque este é talvez o erro mais comum de todos. Os tamanhos dos moldes de costura raramente correspondem aos tamanhos das lojas. A única fonte de verdade aqui é a fita métrica e a tabela de medidas do molde. Ponto final. E fica aqui uma regra de ouro. Se as medidas estiverem ali entre dois tamanhos, a escolha é sempre o maior. Sabem porquê? Porque apertar uma peça é quase sempre possível. Agora, alargar uma peça que foi cortada demasiado pequena, bem, isso é muito mais complicado, se não mesmo impossível. Com o tamanho decidido, o passo seguinte é levar o nosso mapa do papel para o tecido. E nesta fase, a precisão é absolutamente tudo. O processo tem 4 fases bem claras. Primeiro, preparar o tecido. Pré-lavar é essencial para evitar que a peça final encolha. Depois, dispor as peças seguindo o plano de corte para otimizar o tecido. De seguida, fixar e traçar com muito cuidado para não perder nenhuma marcação. E por fim, um corte preciso, com uma boa tesoura, que vai definir a qualidade do projeto inteiro. E para terminar, vamos falar de um conceito que às vezes gera alguma confusão: as famosas margens de costura. Então, o que é isto? A margem de costura é simplesmente aquele espaço extra de tecido que fica entre a linha onde vamos cozer e a borda que cortamos. É a nossa zona de segurança, é o que permite unir as peças. Sem ela, a costura não tinha onde agarrar. E isto leva-nos à pergunta de 1 milhão de euros que temos de fazer antes de cortar qualquer tecido. As margens de costura já estão incluídas no molde ou temos de as adicionar? Felizmente, a resposta está quase sempre nas instruções. Se não estiver lá, a legenda também pode ajudar. E um truque é medir a distância entre a linha de corte e a linha de costura. Se der mais ou menos 1,5 cm, é um sinal claro de que já estão incluídas.
E pronto, o que parecia um conjunto de hieróglifos indecifráveis transforma-se afinal num mapa claro e cheio de detalhes. Com estes conceitos na mão, qualquer pessoa está mais do que preparada para pegar num molde e começar a criar. Portanto, a questão que fica no ar é: com este novo superpoder de decifrar moldes, qual será a primeira aventura criativa? O que pode ganhar vida a partir de um simples pedaço de papel? Fica a reflexão, porque as possibilidades são verdadeiramente infinitas.